Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, trabalho na Multivac. Hoje eu vou apresentar para vocês o programa de ventilação e o sistema de renovação de ar, tá? Para conforto interno. Então o programa é renovação de ar, o porquê? Desde sempre é necessário fazer uma renovação de ar em ambientes. Na situação do Covid atual, quais foram as soluções adotadas pelo mercado? Os ventiladores que a gente tem para atender às necessidades de renovação de ar e o CMM, que é o controle e monitoramento da Multivac, que a Multivac desenvolveu para sistemas de ventilação. E ao final as conclusões. Um ambiente com recirculação de ar comum é como a gente vê aqui na foto, tá? Simplesmente o split, resfriando o ar e fazendo a recirculação. Então ele resfria, insufla o ar no ambiente, depois retorna esse mesmo ar para ser resfriado novamente e recirculado no ambiente, tá? Não tendo nenhuma tomada de ar externo, nenhuma renovação de ar, com isso o ar fica saturado e ele fica um ar viciado, tá? Os problemas que isso pode causar, tá, para o usuário. Então pode causar alto nível de contaminantes, principalmente na situação atual que nós temos do Covid, tá? Incluindo aerossóis dispersos no ar, podendo conter o vírus do Covid ou entre outros vírus também, maus odores e a taxa de CO2 alta, que causa principalmente a fadiga. Então é comum a gente ver, principalmente em salas de aula, alunos com sonolência e tudo mais. Muitas das vezes nem é cansaço, às vezes é o ar que está totalmente saturado, tá? E causa fadiga na pessoa. Então, desde sempre, era necessário fazer a renovação de ar em ambientes, tá? Aumentou ainda mais a necessidade por conta do Covid. Então, o pessoal começou a enxergar com mais frequência agora, na situação que a gente está vivendo, com o vírus, para fazer essas renovações de ar em ambientes, tá? Então, o que garante uma renovação de ar em um ambiente? Ela vai garantir a boa qualidade do ar interno, faz a diluição dos contaminantes dispersos no ar, reduzindo os níveis de CO2, tá? Na situação atual, mostra mais ainda a importância da renovação de ar, que as pesquisas indicam que os aerossóis contribuem para a contaminação em ambientes fechados. Então, quando a gente tem um ambiente fechado, que a pessoa espirra, e não tem uma circulação de ar de um ambiente externo, filtrado, tratado, você tem muito mais facilidade de ter contaminação naquele ambiente. Maior concentração de aerossóis significa maior contaminação, maior risco de contaminação dos usuários do ambiente, tá? Então, a solução é reforçar a circulação do ar, tá? Pegando o ar de fora, tratando e insuflando ele dentro do ambiente. Então aqui eu tenho um trecho de uma pesquisa japonesa, então, onde ela mostra exatamente essa situação, tá? Deixa eu colocar o vídeo. Esta simulação utiliza apenas microgotículas. 5 minutos depois. 10 minutos depois. "20 minutos depois. As microgotículas permanecem suspensas no ar." Então, nesse vídeo ele mostra claramente, tá? Uma situação de como seria um ambiente totalmente fechado, sem renovação de ar, ou climatizada com um split, com só aquela recirculação do mesmo ar. Se uma pessoa espirrar, você não tem nenhum fluxo de ar cruzado, nenhuma janela aberta, nem nada. E em 20 minutos, aproximadamente, todos aqueles usuários daquele ambiente estariam totalmente contaminados, tá? Aí tem outro trecho aqui que mostra o comparativo fazendo com uma circulação de ar. A circulação do ar demonstrou-se ser efetivo. Quando você abre a janela, as microgotículas são rapidamente levadas embora. Nessa outra parte do vídeo ele mostra claramente utilizado uma luz com
com raio V especial para mostrar exatamente as microgotículas ali do que foi espirrado, borrifado no ambiente. Então é claramente perceptível quando se abre uma janela ou coloca uma ventilação forçada, alguma coisa do tipo, em menos de 1 minuto todo esse ar do ambiente é renovado e você não tem mais risco de contaminação nenhuma. Tá? Esse vídeo eu tenho ele inteiro também, é um vídeo mais longo. Tá? Tirei esses 2 trechos para colocar na apresentação, mas se tiver necessidade, se vocês precisarem do material, depois eu encaminho para cada um o vídeo completo. Tá? Então, a solução típica para montar um sistema de ventilação, de renovação de ar e tomada de ar exterior. Então, é o ventilador, mais a caixa de filtragem, de acordo com o grau de filtragem que o projetista determinar no projeto, e a tubulação. Com isso, já dá para montar um sisteminha de ventilação simples para atender qualquer necessidade de renovação de ar. Tá? Ventilador, caixa de filtragem e tubulação. As soluções que nós da Multivac temos, a gente tem as linhas CFM e CVM, que são ventiladores projetados para atender a nossa realidade brasileira, as normas e leis vigentes. Tá? É uma solução tudo em um, que a gente tem num único equipamento, o ventilador, mais a caixa de filtragem, mais a atenuação acústica. Tá? Então, nesse equipamento a gente utiliza um motor de rotor externo acoplado, sem correia e polia, de acionamento direto, tá? Com altura reduzida, principalmente facilita muito na instalação e entreforros. A gente tem 25 centímetros de altura nesse equipamento. Temos instalados em salas de aulas, agências bancárias, entre outros ambientes também, tá? Com a isolação acústica facilita bastante, tá? É um equipamento que tem uma disponibilidade aí de 1000 metros cúbicos com um nível com 34 dBA, tá? Então é um equipamento bem silencioso. Então o conceito do equipamento. Aqui a gente tem o motor, os slots dos 2 filtros, tá? De fábrica ele sai com a filtragem G4 mais M5. A espuma de isolação acústica e o fluxo do ar. Ele pega o ar, joga nos filtros e descarrega no ambiente. Aumentando a gama de máquinas, a gente parte para o CVM, que a gente trabalha nele com múltiplos motores, 2 ou 4 motores, dependendo da necessidade do ambiente. Tá? Então a gente tem 6 modelos, de 1.800 a 6.000 metros cúbicos. Também, da mesma forma, um gabinete bem compacto e com uma altura máxima de 35 centímetros, para facilitar na instalação e entreforro, e ocupa bem menos espaço numa casa de máquinas, por exemplo. Nós temos 2 tipos de conexão nesse equipamento, com flange ou com colarinhos. Nessa foto aqui ele está montada com colarinhos. São 2 colarinhos na captação, de 10 polegadas, e 2 colarinhos na descarga, com 10 polegadas também. Filtragem também, de fábrica, com G4 mais M5. Aumentando um pouco mais a linha, a gente tem o VXM, que é o ventilador centrífugo. É um gabinete de perfil todo em alumínio, tá? Com os fechamentos laterais em aço galvanizado, também em limit load, com as pás curvas para trás, tá? E é totalmente livre de manutenção. É um equipamento que não dá tanta manutenção quanto um equipamento, por exemplo, de acionamento correia e polia. Então, as características do equipamento: é um equipamento de grande versatilidade, funciona na vertical ou horizontal, independente da angulação que for instalado o equipamento, o motor é preparado para funcionar, tá? Não depende de uma única posição para funcionar, tanto ele quanto as outras linhas, CFM e CVM. É um equipamento de alta performance, em relação a peso e performance do equipamento, é um equipamento comparado aos concorrentes de uma performance alta e baixo peso, tá? A gente tem disponível nele 20.000 metros cúbicos com um equipamento de até 100 kg no máximo, tá? Possibilita a ligação de mais de um, seja em série ou em paralelo, para aumentar a vazão ou pressão, e a facilidade com um sistema de automação existente ou um sistema novo.
Nele a gente trabalha com motores eletrônicos, tá? Então facilita bastante aí o sistema de automação. Desse modelo aqui nós temos, dessa linha nós temos 3 modelos, 7.000 metros cúbicos, 10.000 e o 1520, que chega até 20.000 metros cúbicos. Tá? Na Multivac nós temos um equipamento para atender cada necessidade. Tá? Então a gente tem desde a linha microventilação, microexaustor, para fazer a exaustão de pequenos ambientes sanitários, a linha de axiais com atenuação acústica e sem atenuação acústica também, equipamentos centrífugos com um pouco mais de pressão estática disponível, e a linha de gabinetes com filtragem, que vai do CFM, CVM e VXM. Principalmente quando começou a pandemia, a grande pergunta era como equilibrar a qualidade do ar interior versus a conta de luz, né? Que se você aumenta mais a renovação de ar, você vai ter mais consumo de energia, tá? E mais consumo de carga térmica do ambiente. Tá? Na situação atual, ficou difícil de escolher se você renovava o ar ou teria um custo maior com a energia. Tá? Então, na pandemia, a gente tem uma frase que diz o seguinte: primeiro faça a coisa certa, depois faça corretamente. Então, o primeiro era, na situação que nós tivemos no começo, aumenta a renovação de ar em todos os ambientes, depois acerta a conta de energia, primeiro garante que não vai ter contaminação nesses ambientes. Tá? E como aumentar a renovação de ar gastando o mínimo de energia com um recuperador de calor, por exemplo. Equipamentos com mais eficiências, em clima de boa parte do Brasil, o delta T é pequeno. Então, a recuperação do dinheiro demora mais tempo. Então, você gasta muito dinheiro com equipamento, um trocador de calor, por exemplo, equipamentos bons que realmente funcionam. Esse payback, esse dinheiro de volta que você vai ter, o equipamento vai se pagar com um longo período. Tá? Então, o controle e sistema que nós desenvolvemos, ele controla a renovação de ar e acha um ponto ideal para trabalhar a renovação de ar de acordo com a necessidade do ambiente. Então, nós desenvolvemos o CMM, que é o Controle e Monitoramento Multivac. Tá? Então, ele é desenhado e projetado especialmente para ventilação e garantia da qualidade do ar interno. Funciona de forma autônoma ou integrado a sistemas de automação existentes ou novos também. Tá? Os parâmetros que ele monitora a taxa de CO2 do ambiente e o diferencial de pressão. Com essas duas leituras que o equipamento faz, ele manda um comando para o motor, ele vai atuar diretamente no motor para que ele trabalhe para atender a realidade daquela sala. Então, um exemplo, se eu tenho um equipamento aqui em funcionamento, ele faz a leitura do CO2, da taxa de CO2 desse ambiente aqui, e vai mandar o comando para a máquina para ela mandar ar externo de acordo com a saturação do ambiente. Tá? Então, abaixou a saturação do ambiente, ela vai mandar o comando novamente para o motor e ele vai rotacionar já o equipamento em baixa rotação para não ter um consumo excessivo de energia. E o diferencial de pressão, ele mede a saturação do filtro, o tempo que o filtro leva para sujar. Tá? Então, ou seja, você determina um período de troca do filtro adequado para não deixar que a máquina continue funcionando, forçando ela e gás consuma mais energia. Então, se você coloca lá, quando o filtro estiver em 70% da vida útil dele, me manda um sinal para eu trocar esses filtros. Então, ele vai ficar programado, chegou em 70%, ele vai mandar uma mensagem para que você troque esses filtros da máquina e automaticamente também já vai fazer a aceleração do motor para que a vazão continue constante no ambiente, para que não deixe o ambiente falte vazão. Esses CO2 e o diferencial de pressão são os comandos que ele manda para acionar a máquina, para
aumentar ou diminuir a vazão. Além disso, ele mostra os parâmetros que tem no ambiente, de temperatura, umidade relativa, a rotação que está o motor no momento e outras medições ou outras coisas que o sistema possa fazer. A gente ainda está em desenvolvimento, de acordo com a necessidade do cliente. Tá? A gente pode desenvolver coisas novas. Então, aqui alguns exemplos do que pode ser feito com essas medições do sistema. Tá? A medição de CO2, ele modula o ventilador, não deixando que ele trabalhe em excesso ou que ele não consiga atender a demanda do ambiente. A diferença de pressão, ele indica o tempo ideal para a troca dos filtros. O RPM, pressão, você consegue calcular exatamente quanto de vazão está sendo insuflado naquele ambiente. Tá? Você consegue olhar no gráfico da máquina e ver exatamente quantos metros cúbicos ele está sendo insuflado no momento. A temperatura e a umidade relativa à vazão do ar externo e fazer uma previsão de carga térmica. Então, todos esses valores você vai pegar no equipamento, na leitura que ele vai te dar, e você consegue prever uma carga térmica que você vai colocar nesse ambiente. O sistema é versátil, possibilita a integração com outros sensores ou controles. A gente não é nada proprietário, ele consegue ter a comunicação com outros sistemas de automação existentes no ambiente. Então, como economizar mais energia com esse sistema? O monitoramento e o controle é mais preciso, o sistema se adapta à ocupação e às condições reais do ambiente, evitando o desperdício de energia. Uma maior garantia de qualidade do ar interno pelo monitoramento dos parâmetros. A troca dos filtros no momento correto, tá? Ele indica essa troca, e informa a diferença de pressão. Podendo indicar o ponto de troca ideal dos filtros, evitando o consumo de energia excessivo do ventilador. Então aqui é a interface do equipamento, tá? Esses quadradinhos aqui, cada um significa cada equipamento, tá? Então aqui eu tinha 3 equipamentos em funcionamento na fábrica. E aqui é a interface no computador, como que ele vai me mostrar esses dados. Então aqui eu tenho a temperatura do ambiente, a umidade relativa, o nível de saturação dos filtros, a concentração de CO2, e aqui ele me passa um parâmetro de qualidade do ar interno, um gráfico de como está a qualidade do ar interno. Nessa lateral aqui são as outras informações que ele me informa, de rede, como que ele está conectado, a porcentagem de rotação do motor, a potência do motor que está no momento, a rotação do motor. Tá? Isso aqui ele está trabalhando de forma automática, mas eu posso colocar ele também, programar tudo isso e eu mesmo fazer a programação. Tá? E aqui é tudo dados de redes. Um exemplo que nós fizemos é de um protótipo que foi instalado na nossa sede, lá no setor comercial da Multivac. Então aqui nós temos o sistema de ar-condicionado na parte de cima, e improvisamos aqui para colocar em teste o sistema de tomada de ar de ventilação. Tá? Então, o sistema de ar-condicionado é 100% de renovação de ar externo, tá? E o ventilador era um CVE 1800, com 1.800 metros cúbicos, fornecendo ar externo para essa sala. Tá? Então, o monitoramento que nós fizemos lá foi da taxa de CO2 do ambiente, e o equipamento ele regulava a velocidade do ventilador de acordo com os níveis de CO2 do ambiente. Tá? Então, é uma sala que fixo a gente tinha uma média de 20 pessoas trabalhando, e no começo da pandemia nós tivemos que mandar mais de 70% dessas pessoas para trabalhar em casa, tá? Por conta da ocupação do escritório. Depois que diminuiu um pouco mais, que saiu a primeira vacina, o pessoal começou a retornar para o escritório, então a gente instalou o sistema de renovação de ar para garantir. Então, de acordo com a ocupação se a gente colocasse simplesmente a máquina lá ligada, ela ia fornecer exatamente os 1.800 metros cúbicos. Então, com isso, meu ar-condicionado nunca ia parar, ia ficar trabalhando direto, tá? Consumindo mais energia, e mais o ventilador de ar externo também, fornecendo os 1.800 metros cúbicos também, sem necessidade. Tá? Então, com a instalação do controle,
Ele faz a leitura do ambiente, de acordo com a taxa de CO2, manda o comando para a máquina e ele consegue insuflar ali apenas 500 e poucos metros cúbicos, tá? Para o ambiente. E colocamos também o diferencial de pressão nos filtros, que aí ele media a saturação do filtro também e mandava o sinal para indicar a melhor melhor período para fazer a troca dos filtros, para também não ter um consumo de energia excessivo, tá? Então, os resultados que nós obtivemos, nós tivemos uma melhor qualidade do ar interno, tá? Menor risco de contaminação, permitindo que as pessoas voltassem de casa para trabalhar no escritório, e a redução no consumo de energia, tá? Primeiro a gente fez uma comparação 100% de tomada de ar externo e depois com o sistema ligado para ter essa diferença aí de valores na conta de energia. Então, para os técnicos, abaixo do capô, como funciona o sisteminha? Tá? A comunicação dele é via Wi-Fi, LoRa, RS485, MQTT e entre outras conexões. Tá? Você pode conectar também o sistema via Bluetooth e ter todos os parâmetros ali diretamente no seu celular também. Tá? O que controla o sistema? Ele monitora o CO2, a velocidade do motor, o PWM de cada motor, o nível de saturação dos filtros e sob encomenda, aí nós podemos incluir também para o sistema atuar com dampers ou válvulas, abertura e fechamento, tá? Sensor de curso de sistemas e nível de aerodispersóides no ar, tá? Entre outros também. De acordo com a necessidade do cliente, a gente adapta para o sistema e coloca essa automação também. Os equipamentos compatíveis e desenvolvimento nosso, tá? Para funcionar como sistema. Todos os VXMs da linha de 7.000 a 20.000 metros cúbicos já tem 100% de compatibilidade, porque a gente trabalha neles somente com motor eletrônico. Tá? E sob encomenda, aí nós montamos o AXC, o CFM e o CPM. Só que esses equipamentos ainda não estão na linha de produção. Eles são equipamentos montados sob encomenda, de acordo com a necessidade do cliente. Para concluir, ventilação e renovação de ar são imprescindíveis para saúde e conforto em ambientes fechados. Novos ventiladores desenvolvidos na Multivac, nós temos o CFM, CVM e VXM, e o controle de monitoramento com CMM, que proporciona uma maior qualidade do ar e com eficiência energética. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. No slide anterior. Sim. Ali, aquele filtro em formato de cunha, leva para a tua engenharia dar uma melhorada, você sabe que o ar vai pelo caminho mais fácil. Do jeito que está instalado aí, ele passa mais ar naquela fresta do que pelo filtro. E lembramos que esses filtros são G3 e G4, para poeira grossas. Desse aí, então, leva para ele dar uma melhoradinha ali para fazer uma vedação entre a estrutura do filtro e a estrutura do gabinete. Aqui o formato em cunha aqui ele tem o slot dele, ele é vedado com silicone, tá? Então não tem nenhuma abertura em nenhuma dessas laterais. E a gente trabalha com o filtro G4 mais o M5. Mas o G4 e o M5 é muito fraquinho. Não, mas de qualquer forma eu levo para... Eu estou considerando que todos os fabricantes de máquina que usam filtro G3 e G4 é a mesma coisa. Eu acho que na verdade o molde, a estrutura no comercial que já tem no mercado é adaptada, na verdade, na capa daí. Então talvez mandar fazer a sua medida certinho que daí toda. Na verdade a gente fez esse desenvolvimento desse equipamento com projetistas, tá? Então a gente viu qual seria a necessidade do mercado e fizemos o desenvolvimento junto com os projetistas. Então a gente projetou esse formato em cunha para poder ter uma área de filtragem também suficiente para atender a vazão da máquina. Então se eu coloco um filtro plano ali, eu diminuo também a área de filtragem. Então pela altura, pela dimensão do equipamento, não comporta a vazão da máquina. Tá? Mas depois você pode, depois tiver a oportunidade no equipamento, passa a mão depois do filtro, você vai sujar toda a mão de poeira. Isso daí, normal. O G4 segura a partir de torno acima de 30 micros, aí 30, 40 micros. É por isso que a gente coloca o G4 na captação já, Mas e o M5 também
na descarga. resistência baixa. Sim. É um filtro de sacrifício para ter poeira grossa. Uhum. Leva isso. Mas é todo sobrecarregado, viu? Sim. Inclusive eu trabalho com empresa também. Esses equipamentos, todos eles que saem da nossa fábrica, eles saem atendendo a NBR 16401, que indicam os mínimo de filtragem para renovação de ar. E eles determinam que é o G4 mais M5. Está em revisão a norma. Se tiver um grau de filtragem mais fina, um grau de filtragem com a maior segurança, com certeza na renovação, na resolução nova que sair dessa norma, a gente vai adequar os nossos equipamentos para atender as normas e leis vigentes também. Tá? Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Todos entenderam? Então, ok. Muito obrigado a todos, tá? Precisando de alguma coisa, aqui estão os meus contatos, tá? E se precisarem também da apresentação, eu consigo também enviar para todos vocês o material em PDF, tá bom? Obrigado a todos.